Bom dia a todos. Obrigada aí pela presença, pela participação. A gente vai começar hoje um debate, né, sobre a América Latina no mundo, inovação e sustentabilidade para o futuro. A gente tem o prazer de ter aqui 3 catedráticos que passaram pela Cátedra José Bonifácio, com patrocínio do Santander. E a gente vai receber hoje a atual catedrática, que é a Suzana Malcorra, e acompanhada do Henrico Garcia e do Rubens Recupero, que também passaram pela mesma cátedra. Depois o Gerson vai colaborar aqui, explicar direitinho como é que funciona essa cátedra, que é ligada ao Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, que é uma cátedra que está no 10º ano, né? Bom, vou apresentar, né? É difícil apresentar em pouco tempo os nossos palestrantes, mas a Suzana Malcorra foi ex-ministra das Relações Exteriores na Argentina, uma das fundadoras da iniciativa internacional Global Women Leaders Voice for Change and Inclusion, passou 12 anos na ONU, né? Uma experiência enorme, e atualmente está na cátedra que a gente vai discutir hoje. Temos o Henrique Garcia, que é ex-presidente da CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, foi ministro do Planejamento e Coordenação e chefe de Gabinete Econômico e Social da Bolívia entre 1989 e 1991. Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, ex-diplomata e historiador, ex-secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Então, a gente tem aqui um grupo que, para discutir a América Latina, e não só América Latina, mas liderança global, a gente não podia ter 3 pessoas mais qualificadas. Eu vou pedir para o Gerson falar um pouquinho da dinâmica da cátedra, como é que o IRI organiza a cátedra e os núcleos também. Muito obrigado, professora Marli, bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com os nossos catedráticos e antigos catedráticos, professor Recupero, professor Henrique Garcia, professora Suzana Malcorra. Agradecer a presença do professor Cardoso também, de todos vocês aqui hoje. A Cátedra José Bonifácio ela foi criada há 10 anos, e é uma cátedra de estudos ibero-americanos, e todos os anos nós temos representantes de um país diferente da Ibero-América. Já passamos aí por 10 países, né? Aqui, 10 países não, porque tiveram 2 brasileiros, Rubens Recupero e Nélida Pinhon, né? Daí tivemos a presença do Chile, presença do México, com Beatriz Paredes, Chile com Ricardo Lagos, do Uruguai com Henrique Iglesias, Bolívia com Henrique Garcia, agora Argentina com a Suzana Malcorra, tivemos Laura Tintila, da Costa Rica, me ajudem, a Beatriz Paredes, de México, Luiz Ocampo, da Colômbia, e o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González. Estou esquecendo alguém? Acho que não, né? Então, vejam, todos os anos esses catedráticos estão aqui por um ano, trabalham com alunos de pós-graduação de toda a Universidade de São Paulo, mais de 40 programas da Universidade de São Paulo participam sobre um tema de sua escolha, da escolha do catedrático ou da catedrática. E durante esse ano, os alunos de pós-graduação, eles preparam aqueles que têm a disponibilidade, o interesse, né? Eles estão em pleno processo aí de preparação de suas dissertações e teses, preparam um artigo que comporá uma publicação ao final da cátedra, né? Então, essa publicação ela é dividida em 2 partes. Nós temos aqui a Marina, que está sendo a pessoa que está nos orientando esse ano junto à Suzana, na preparação dessa obra. A primeira metade ela consiste, então, das contribuições dos alunos da Universidade de São Paulo, de pós-graduação. A segunda metade são convidados da catedrática ou do catedrático. Então, todo ano nós estamos indo agora então, para o nosso 10º livro, né? 5 de outubro será o lançamento, contamos com vocês. Agora, muito brevemente sobre o NASCIGLIP, que é um núcleo de apoio à cultura e extensão da Poli. Acho que o professor Cardoso pode falar um minutinho mais sobre isso. Sim, pois não. Pois não. Muito obrigado por essa lembrança, Marina. Esses livros são publicados pela EDUSP, é uma publicação muito, muito rigorosa, estão todos em portal aberto. Então, são livros abertos, acessíveis também
online pelo site da EDUSP. Obrigado pela lembrança. O professor Pedro daqui a pouco está aqui e ele vai falar bastante da Cátedra José Bonifácio também. Obrigado. Bom, o GLIP, né, Global Institute for Peace, foi criado justamente para aproximar a escola politécnica, a escola de engenharia, às humanidades, né? Então, essa ideia surgiu em conversa que tivemos, eu e Gerson, já faz quase 10 anos, talvez, e foi, de fato, uma tarefa difícil constituir esse grupo, porque tem que passar por toda a estrutura da universidade, e ele já está estabelecido desde 2015, oficialmente. E nós temos feito uma série de trabalhos, algumas deles são cátedras também, que nós temos cátedras em desenvolvimento, e também, evidentemente, aproximar a nossa escola politécnica às humanidades e às artes. Então, nós temos eventos que congregam FAO, FEA, a Faculdade de Filosofia, Direito, enfim. E a escola politécnica, evidentemente, para que a gente possa ter um ambiente mais diverso e começar a discutir coisas que nós na engenharia não costumávamos fazer, né? O trabalho do engenheiro atualmente mudou muito, não é mais um trabalho só essencialmente tecnológico, ele tem que ter, de fato, uma consciência ambiental, uma consciência social, enfim, uma série de competências que o mercado atualmente exige e que não é dado na escola. Então, o objetivo desse nosso trabalho é justamente mostrar à comunidade politécnica a importância da aproximação com as humanidades e as artes. E o GLIP faz esse papel, né? E essa atividade aqui, justamente, é prazerosa para nós, né? Obrigado. O tema de hoje é um tema bastante relevante, né? Nós estávamos discutindo aqui com a professora Marli também. Nós vamos falar aqui da América Latina, a visão da América Latina inserida no mundo e sobre as perspectivas de inovação e sustentabilidade. Nós vamos organizar agora pela terceira vez o GLIP Poli, o Fórum Integrado em outubro, talvez, vamos ralar com o Clube de Madrid, sobre esse tema também tão caro a nós, que é a questão da sustentabilidade, da inovação, mas como o Henrique Garcia vai falar, mirando para o futuro, né? Mais além ainda da Agenda 2030. Então, quais são as nossas responsabilidades, as nossas perspectivas, e esse fórum vai ser bastante relevante aí, em continuidade a essa primeira conversa que vamos ter. Então, vamos considerar o fórum aberto hoje. Que ótimo. Então, a gente vai começar agora o evento, né? Faltou falar o nome da cátedra desse ano, né? Que é Em Busca de uma Nova Governança Global, né? Na Perspectiva Feminista, né? Então, e também a gente aqui na Poli tem muito prazer de recebê-la, sendo engenheira eletricista, sendo a única da sua turma. A gente ainda enfrenta, né, de uma maneira bastante significativa nas carreiras de STEM, uma pouca paridade de gênero. Então, mais ainda, esse trabalho que você está fazendo nessa perspectiva feminista é bem interessante para essa discussão de inovação e sustentabilidade, que sempre traz a questão da diversidade aí como algo muito relevante. Então, passar a palavra. Muito obrigada. La proyección desde Latinoamérica al mundo en este momento de revolución tecnológica, de innovación, de cambio, como dije recién, tiene múltiples facetas, múltiples perspectivas, y yo he elegido alguna de ellas para desarrollar esta mañana. Y no les va a sorprender, lo he hecho desde la intersección de la tecnología y la geopolítica, porque creo que hoy, más que nunca, la tecnología está vinculada a la geopolítica y la geopolítica está vinculada a la tecnología. Vemos en este mundo nuestro que la tecnología está marcando una división entre las dos mayores potencias, entre Estados Unidos y China, está generando un espacio de poder,
y de supremacía condicionado por uno o por otro, y definitivamente, sobre todo desde la perspectiva de Estados Unidos, que siente hoy el desafío de la China en los desarrollos tecnológicos, imponiendo o tratando de imponer espacios de exclusión donde la tecnología que viene desde la China no invada zonas en las cuales Estados Unidos siente que debe tener una posición privilegiada. Entonces, en ese punto exacto es donde está América Latina. América Latina que está encontrándose ante la encrucijada de estar condicionada desde los Estados Unidos en cuanto a los avances y a los vínculos tecnológicos con la China. Y este es un tema de una seriedad y de una implicancia realmente importantes. Yo siempre digo que es como la situación del hijo teniendo que elegir entre el padre o la madre en caso de un divorcio. A la región no le conviene tener que elegir, porque claramente las oportunidades de desarrollo y de crecimiento se maximizan si uno puede manejar de manera responsable, de manera seria, los vínculos con las dos áreas de poder. Ahora, esto se hace cada vez más difícil y cada vez más complejo, y me parece que, lamentablemente, la región no está siendo capaz de generar una posición consolidada, una posición integrada que nos permita enfrentar a esta dicotomía, a esta diferenciación que nos es ajena de una manera más articulada. Entonces nos debilita. Y esto nos debilita desde muchas perspectivas. Nos debilita desde la perspectiva del desarrollo de los negocios, del desarrollo de los unicornios, que son un símbolo de las oportunidades que la tecnología nos trae. Nos limita desde la perspectiva de la explotación de tierras raras, que es otro elemento de esta cadena de valor de la innovación y la tecnología. Hoy por hoy, la pelea que se está dando por las tierras raras de nuestra región es muy fuerte. De hecho, China avanzó de manera muy de bajo perfil durante un tiempo, sin que Estados Unidos ni Europa, yo diría, entendieran lo que estaba pasando, y cuando se despertaron se encontraron con una realidad muy fuerte de presencia de China que hoy están intentando contrarrestar, poniendo a la región en una situación realmente muy difícil y muy incómoda, donde la verdad la región puede maximizar sus resultados negociando desde una posición de fuerza, porque tiene varios interesados, pero como siempre en la geopolítica, las presiones son muchas y son muy difíciles de manejar. La otra realidad es que la tecnología que está avanzando, no tengo que predicar aquí en esta aula de ingeniería lo que implica el avance de la tecnología, ese avance de la tecnología también está hoy siendo condicionado por las opciones que podemos tener, por ejemplo, respecto de la utilización de 5G en lo que hace a la transmisión celular, donde de nuevo se está viendo este proceso de decisión con una perspectiva geopolítica de control. Entonces, me parece que se hace más que evidente que todas estas cuestiones, y profesor, usted lo decía muy bien, la ingeniería cada vez es menos pura tecnología y es más ciencias sociales, ciencias políticas,
ciencias geopolíticas. Todas las decisiones y todos los avances que podemos hacer están condicionados por estos factores exógenos. Lo cual me lleva a contarles que hay una nueva línea de trabajo en la diplomacia, que es la diplomacia tecnológica. Si ustedes miran la definición estratégica del último plan que presentó Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, centra su diferenciación en la línea de diplomacia tecnológica, donde define que el entendimiento por parte de sus diplomáticos de la realidad de la tecnología es esencial para mantener la supremacía de Estados Unidos en este sector. Tanto, Rubens, como fue en su momento la diplomacia económica, la diplomacia comercial, eso que hemos vivido en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, el definir los espacios de supremacía, los espacios de poder a través del comercio, hoy está virando cada vez más fuertemente a la tecnología. Entonces, esto es una oportunidad que para aquellos que están especializados en la tecnología, los ingenieros que nos acompañan o las ingenieras que nos acompañan, para pensar en una línea de trabajo que va más allá de lo que naturalmente hubiese uno creído que era su área de especialización, que es la aplicación de la tecnología a las grandes negociaciones, a los grandes desarrollos de tratados, porque definitivamente si hay algo que la tecnología va a necesitar, fundamentalmente con los saltos que se están produciendo, el último siendo, por supuesto, el enorme avance de la inteligencia artificial, es la definición de tratados que hoy no existen, la definición de regulaciones que hoy no existen, que no solamente tienen una enorme implicancia tecnológica y de ahí el rol que ingenieros e ingenieras tienen que tener en el diseño de esos tratados, sino que también tienen un enorme factor ético, moral y de manejo de las libertades, que tiene que ver con todas esas ciencias mucho más soft, mucho más suaves, pero que están condicionadas hoy por el uso de la tecnología. Y cerrando este círculo que inicié vinculando la tecnología y la diplomacia, esto no solamente tiene un impacto con la diplomacia, tiene un impacto con nuestra forma de vida. Y tiene un impacto sobre nuestras libertades. Y tiene un impacto sobre la realidad de la democracia como la conocemos. Ustedes recordarán, cuando cayó el muro de Berlín, se dijo que la razón por la cual no había sido exitoso el modelo económico de la Unión Soviética era que la planificación centralizada no era lo suficientemente eficiente como para poder desarrollar una economía competitiva. Ese era el eje del argumento. De hecho, el libro que escribió Fukuyama se centró en ese argumento. Bueno, China muestra que la tecnología les ha dado un salto en cuanto a un manejo de puño férreo, puño cerrado, de control centralizado, que con el uso de las nuevas tecnologías logra ese salto cuantitativo en cuanto a productividad y eficiencia de un manejo de una economía centralizada. Esto nos plantea un desafío, la tecnología nos plantea un desafío, vuelvo a insistir, no solo ético, no solo moral, no solo de libertades, sino hasta de modelo político, de modelo de vida, que realmente es muy, muy importante. Entonces, a mí me importaba hablar de la tecnología y del salto tecnológico desde una visión casi más filosófica de la habitual, porque me parece que eso es
en lo que estamos, en lo que nos estamos metiendo día a día cada vez más profundamente, sin necesariamente entender todas sus implicancias, muchas de las cuales son enormemente positivas, pero muchas de las cuales generan una pregunta para la cual no tenemos respuesta, de impacto profundo para el ser humano. Y en este contexto, por una desviación de interés personal, yo siempre miro al rol de la mujer, porque me parece que quienes podemos incorporar una mirada distinta, una mirada más transversal, somos las mujeres. El impacto de la tecnología es profundamente transversal y me parece que el tener más mujeres en las áreas de STEM va a hacer que seamos capaces de desarrollar una perspectiva más rica, más profunda y esperemos más útil, pero más útil al ser humano en el sentido más amplio de la sostenibilidad, que nos deje a seres humanos libres y no a seres humanos condicionados. Muchísimas gracias. Palavra para o Henrique Garcia, para que ele possa fazer a sua discussão sobre inovação e sustentabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Hasta ahí llega mi portugués, lamento. Bueno, primero es muy grato estar nuevamente en esta universidad. Yo le he tomado un cariño especial durante mi año que estuve como catedrático hace 2019 al 20, y no solamente por la posibilidad de investigar, sino el diálogo con los profesores y con los alumnos en un contacto con nuevas generaciones, y no solo eso, el contacto con todos ustedes. Me parece muy interesante que el tema que nos ocupa esta mañana, que es ¿dónde está América Latina en el mundo?, haya tenido las palabras de Susana, que ubica ese vínculo entre lo que es algo muy especial de una facultad de ingeniería, que es la tecnología, con otros aspectos fundamentales como son la diplomacia, las relaciones internacionales y otros aspectos. Y esto es clave, porque en el mundo actual es muy importante tener una visión integral de los temas, no caer en lo que muchas veces sucede, que los ingenieros se cierran en los temas de la ingeniería, los abogados piensan que el mundo es de ellos, en parte eso a veces, ¿no? Pero en fin, los economistas, como soy yo, están con sus fórmulas y no interactúan. Por ejemplo, yo le cito el curso que di yo y el libro que escribí precisamente es un libro que estimula la importancia de tener una estrategia para América Latina de largo plazo, pero que sea de carácter holístico. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mire solamente la macroeconomía o la productividad y el crecimiento económico en forma aislada, los temas de equidad y distribución de la riqueza en forma aislada y el tema de la sostenibilidad ambiental. Lamentablemente eso pasa. Yo les pregunto, uno de los temas más delicados que se observan en el mundo es la inequidad. Se ha mejorado mucho en pobreza, reducción, pero la inequidad es un tema muy serio. Y hay conferencias internacionales, muchas de ellas organizadas por tu alma mater. No sé cuál alma mater, porque ha estado en tantos lugares. Ya estaba, cuando estabas en Naciones Unidas. En el marco de lo que estimuló Naciones Unidas, por ejemplo, los objetivos al 2030. Muy interesante.
que básicamente se dirigen a los temas estos de inequidad y de pobreza. Pero ustedes lean los objetivos planteados. ¿Qué dice? Para el 2030 hay que eliminar la pobreza, hay que eliminar el hambre, hay que lograr igualdad de género, todo eso. Pero no hay una sola palabra que diga, ¿y cómo se hace eso? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las instituciones? ¿No es cierto? Bueno, lo mismo, cuando los colegas de Rubens y yo en parte de mi carrera como ministros del área económica, se reúnen los ministros de finanzas, de economía, presidentes del Banco Central, felices en los momentos de bonanza, hablando cómo vamos de bien, superávit fiscal, el tipo de cambio, la deuda está muy bien. Y cuando viene el otro, que es lo contrario, cosa que ha sucedido en los últimos años, es hablar de esos temas. Pero no se vincula eso con la otra parte. Lo mismo, cuando se reúne la gente que está más en las áreas de la infraestructura, ya sea económico, social, todos se reúnen, son economistas, ingenieros, ¿no? Pero están hablando de eso, pero vinculan con el tema, fuertemente con el tema ambiental, con el tema del impacto social, con el tema de la macroeconomía, ¿no? Entonces, yo vení defendiendo, y ya estoy cargoso, en la importancia de tener en nuestros países, en nuestra América Latina, una visión estratégica de largo plazo que sea holística. O sea, lo que yo defino, las 4 E's. La primera E es estabilidad macroeconómica. Bueno, es importante, pero solo eso no sirve. ¿Pero por qué es importante la estabilidad macroeconómica? Porque si no tengo estabilidad macroeconómica, es muy difícil que yo pueda hacer un avance en el crecimiento económico sostenible, en lograr la reducción de la pobreza y en el tema ambiental. Primera E. Segunda E, la eficiencia económica, que tiene que ver con ¿qué? Con la productividad, que tiene que ver con la inversión de calidad, que tiene que ver con la creación de empleo, pero igual, eso no es suficiente. ¿Qué impacto tiene la área social? ¿Cómo mejoro la situación de los hogares? ¿Cómo reduzco la pobreza? ¿Cómo mejoro la equidad social? Y desde luego, ¿cómo vinculo ese ambicioso programa de infraestructura en las carreteras, las centrales hidroeléctricas? ¿Cómo lo vinculo con, como dirían ustedes en la Argentina, con la guita? ¿Dónde están los recursos? Bueno, pero tercera E, la equidad social. Bueno, ya lo dije. No basta decir hay que bajar la pobreza, hay que hacer. Bueno, ¿cómo? Para eso tengo que tener una economía que crezca y que crezca en forma efectiva, positiva, pero además que tenga los recursos. Pero no es suficiente. La cuarta E, el equilibrio ambiental. Bueno, ¿cómo impactan todas nuestras acciones en los desafíos que plantea el calentamiento global? Estamos pensando en mitigar los impactos que tiene el calentamiento global. Estamos hablando de tecnologías que nos lleven a mejorar la economía circular. Son preguntas relevantes. Pero en resumen, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo hay que promover esa visión integral. ¿Y quién es responsable de eso? Esencialmente. ¿Promueve quién? Los gobiernos. Los gobiernos tienen que tener una visión estratégica de largo plazo que incluya estos factores y no es algo que se resuelve exclusivamente porque el ministro de Planeamiento, de Hacienda, han decidido con el presidente de un país hacer las cosas. Tiene que haber consensos. Y esos consensos, ¿cómo se logran? Con un diálogo entre los diversos actores relevantes de una sociedad que incluyen
a los gobiernos nacionales, federales, provinciales, a el sector privado en sus diversas matices, a los sindicatos, trabajadores, a la sociedad civil. Fácil hablar de esto, pero ¿cómo se lo logra? Y yo creo que ese es uno de los problemas serios que tenemos que enfrentar. Y la urgencia de esto, yo la pongo en una perspectiva de darles una visión, de mi visión y mi análisis, que no es mía, en general, ¿dónde está esta nuestra América Latina? Y aquí lamento darles malas noticias. Nuestra América Latina ha perdido importancia relativa a nivel global en comparación a la percepción que se tenía hace 40, 50 años. Yo les cito cosas concretas. La primera, yo recuerdo, no habían nacido ustedes, ¿no? Tú estabas en el kindergarten posiblemente. Quizás Rubens y yo ya estábamos en el colegio secundario, ¿no? Pero en los años 60, a nivel global, con la gran preocupación sobre los temas del desarrollo que tomaron fuerza al final de la década de los 50, 60, en fin, había claridad en definir cómo estaba el mundo por regiones. Y ahí había una muy buena noticia. Yo estaba en la universidad, me sentía entusiasta cuando leía que a nuestra América Latina era la región del mundo con mejores perspectivas de las zonas en desarrollo, comparado con Asia, comparado con África, en fin. No, qué bueno. Brasil, mi querido Brasil, que lo quiero tanto, era el país del futuro. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Ayer citaba algunos ejemplos. Por ejemplo, tomemos a los países emergentes asiáticos. Tomemos Singapur, tomemos Vietnam, tomemos la China, desde luego. Y yo uso siempre Corea del Sur. Hay razones que facilitaron eso. Pero fíjense, a fines de la década de los 60, el ingreso per cápita de América Latina, el promedio, era 4 veces mayor que el de Corea del Sur. 4 veces. Hoy, ¿cómo es la situación? Es a la inversa. Corea es 4 veces más. Tomemos el tema de comercio. América Latina en el mundo, en los años 50, representaba, a fines de los 50, representaba aproximadamente un 13% del comercio mundial. ¿Cuánto representa hoy? 5%. Bueno, hay un índice interesante que lo prepara el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que por la pandemia no ha podido actualizarlo después del año 2019, pero vale la pena tener qué dice ese índice. Se llama el índice de competitividad 4.0, que tiene 12 pilares, que son: 1, instituciones; 2, infraestructura; 3, tecnología, todos los avances en la tecnología, información, todo eso; educación, salud, funcionamiento de los mercados, dinamismo de los sectores empresariales. Ese conjunto de factores, ¿dónde ubica nuestra querida América Latina? El último índice tenía 142 países en el mundo. Muy bien. ¿Dónde está en promedio América Latina? Cerca de la posición 80. Muy bien. ¿Dónde está Brasil? Para darles una idea. Está por ahí. Solo habían 2 países en ese momento y los años anteriores que estaban debajo de la posición 50. Uno era Chile, que estaba en la posición 33,
y el otro era México en la posición 48. Y habían algunos países, Costa Rica, Perú, Colombia, que estaban debajo del promedio. Pero la muy mala noticia, habían como 8 países, 8, que estaban por encima de la posición 97. Y temas más delicados, evidentemente, la baja productividad, pero el tema más delicado, instituciones. La existencia de patrones de gobierno transparentes, la organización de los estados en una forma que promueva al capital humano profesional y no por partidos políticos, eso en general. Hay países que son más avanzados que otros, en fin. Bueno, entonces esta es una reflexión importante. Bueno, ¿qué debemos hacer? Entonces, claro, cuando uno compara a nuestra América Latina, en muchas de mis charlas, conferencias, etcétera, yo menciono eso. O sea, levanta la mano, me dicen, bueno, profesor, pero usted está hablando de la China, está hablando de Corea, está hablando de Singapur. Esos países no tienen un sistema democrático estrictamente hablando. Ah, correcto. Entonces, ¿dónde está nuestro desafío? ¿Cómo construimos en democracia un mecanismo de que no se vaya a cambiar permanentemente las estrategias? Y como lo hemos discutido muchas veces, hay la tendencia en nuestros sistemas democráticos que llega el nuevo presidente y o el nuevo ministro con un afán de decir, hoy comienza la historia, el refundacionalismo. ¿Y qué significa eso? Todo lo que hicieron los anteriores no sirve. Y nosotros tenemos unos planes maravillosos para llevar a nuestro país, a nuestra región, en una aventura de éxito. Bueno, pasa el primer año, se hace el nuevo plan, el segundo año comienzan a implementar y sin haber hecho toda esa coordinación espectacular, que no es fácil, pero el tercer año, ¿qué pasa? ¡Ah, caramba! Vienen elecciones de aquí a 1 o 2 años. Hay que prepararse para las elecciones, ya sea para continuar el presidente de turno o para que alguien... Y consecuentemente, en lugar de hacer la exposición larga, se dedican a ese tema. Bueno, entonces, lo que no sucede en los países, pero no tienen democracia. Entonces, la pregunta es, no tengo la respuesta. Quizá tú, Rubens, la tengan, pero ¿cómo logras cambiar nuestra mentalidad para poder llevar adelante una manera de ver, de reconocer en primer lugar en la región nuestras fortalezas, pero nuestras debilidades? Por ejemplo, ahora en este momento, que es la post-pandemia, y toda la situación global que la ha explicado, ¿de qué se habla? Lean los periódicos. Se habla, lo importante está preocupado por los temas macro. O sea, que la inflación es alta, que la inflación es baja, que esto, el otro, ¿no? Pero ¿escuchan alguna noticia que les hable de palabras como productividad, como competitividad, como institucionalidad en el sentido amplio? No. Y el tema más delicado que tenemos en nuestra región es que nuestra región continúa siendo el campeón en inequidad. A veces hemos tenido suerte, hace 2 años que nos pusieron de subcampeones, nos ganó algún país, pero alguna región. Pero el coeficiente Gini, que mide la distribución de la riqueza, tiene sus debilidades, etcétera, ubica a nuestra América Latina en una situación difícil. Entonces, esto es para que reflexionen. A mí me parece muy importante que ustedes, que están en la escuela de ingeniería, más allá de avanzar en lo que brillantemente ha dicho aquí mi buena amiga Susana, que es internalizar cuáles son
las tendencias del futuro con la tecnología, la innovación, ubiquen esos temas en un entendimiento del entorno integral en el cual viven. Que lo mismo se les dice a los amigos de las escuelas de economía o las escuelas de derecho. Entonces, ese mensaje les dejo de la importancia, porque recordemos, estamos en una nueva era, y que esa nueva era, el pilar, la base más importante es la cuarta revolución industrial, digitalización, y todo lo que significa todo este tema de la inteligencia artificial. Es increíble. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo educas a la gente? Ayer vi en una de las noticias algo que me impactó mucho. Una reforma educativa en Japón para los colegios. Es impactante, cambió totalmente. Está vinculando con todas estas nuevas tendencias y no con lo anterior. Así que les dejo esa inquietud. Susana ya ha dicho su verdad, es diplomática, ingeniera. Bueno, con ella nos conocimos, ¿saben dónde? En un circo. Yo era domador, ella era fiera, pero después fue a la inversa. Pero donde nos hemos entendido muy bien es que siendo payasos, saben que son payasos, ¿no? Así que muchas gracias. Que quem tiver interesse em conhecer melhor as ideias do Henrique Garcia, ele desenvolveu durante o ano da cátedra dele, José Bonifácio, um livro que está disponível para download, que chama Desenvolvimento e Cooperação na América Latina, a urgência de uma estratégia renovada. E já passo a palavra para o Rubens Recupero, que também desenvolveu durante a sua cátedra um livro que está também disponível para download de forma gratuita, que chama Balanço e Desafios no Bicentenário da Independência. Por favor. Muito obrigado e agradeço o convite para estar aqui presente. Para mim é uma honra participar dessa nossa conversa informal e logo depois da Susana, de Dom Henrique, né? Eu vou falar sobre a América Latina, mas começando pela experiência do Brasil. E minha intenção é dividir em 3 partes. Eu vou começar mostrando rapidamente 4 exemplos da história recente do Brasil, 2 que tiveram êxito e 2 que fracassaram, em termos de desenvolvimento, e o que explica, de certa maneira, o êxito e o fracasso. Na segunda parte, eu quero falar dos desafios que nós enfrentamos de desenvolvimento sustentável, me concentrando, sobretudo, primeiro, num grande desafio que afeta o país como um todo e a América do Sul também, que é a transição para uma energia limpa e renovável. E eu acho que nessa matéria nós estamos, de certa forma, bem encaminhados. E, finalmente, vou falar, em terceiro lugar, do grande desafio diante do qual nós ainda não temos respostas, que é a Amazônia. Como enfrentar o problema da Amazônia e utilizar a experiência que deu certo para que também nós possamos ter uma resposta. Então, começando pelo início. O Brasil, nos últimos 50 ou 60 anos, teve 4 exemplos de iniciativas econômicas, 2 que tiveram muito êxito. Um foi a indústria aeronáutica e a Embraer, a implantação de uma indústria
que aqui não existia e que se implantou e hoje é uma realidade importante. Um segundo exemplo de êxito que nós tivemos também nessa área é a revolução agrícola da conquista do Cerrado, uma região que antes era praticamente inútil e passou a ser a grande fronteira agrícola da produção da soja e de grãos, e é o que deu ao Brasil a possibilidade de sobreviver no comércio mundial até agora. Agora, encontrasse dois exemplos que fracassaram. Esses dois exemplos que eu citei começaram nos governos militares. E os dois que eu vou citar também nos governos militares. Portanto, vai se ver que não é uma questão do governo ser militar ou democrático, né? Mas a qualidade das políticas. Os dois exemplos que fracassaram, o primeiro foi o projeto ambicioso que o Brasil teve de energia nuclear, de construir um número enorme de centrais nucleares, que, na verdade, gastou-se muito dinheiro e nós só construímos 2 centrais em vez das 10 ou 12, né? E o projeto praticamente ficou frustrado. E o último desses exemplos foi a famosa lei da informática. O Brasil queria construir uma competitividade na área eletrônica, de informática, e não conseguiu. Fracassou e o esforço foi abandonado. Qual é a lição dos dois exemplos que deram certo? Tanto num como no outro, houve primeiro a ação do Estado esclarecido, como também nos outros dois exemplos. Mas nesses dois primeiros, o Estado começou com uma abordagem dando absoluta importância ao conhecimento. Vocês sabem que a indústria aeronáutica no Brasil começou numa escola de engenharia, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, fundado em São José dos Campos. Ele foi fundado para isso, para desenvolver uma tecnologia aeronáutica e espacial. Foi desse instituto que nasceu a empresa de construção de aviões, no início de caráter público, depois privatizada, e que hoje, como vocês sabem, conseguiu sobreviver porque ela encontrou um lugar. Ela não buscou competir com a Boeing ou a Airbus nos grandes aviões. Ela se especializou na área que essas gigantes tinham deixado, os aviões menores, né? E, com isso, ela sobreviveu, mas por meio do conhecimento. Tanto assim que essa é uma área curiosa. Os aviões fabricados pela Embraer, quase todos os insumos são importados, não são fabricados no Brasil. Muitos vêm da Espanha, dos Países Bascos, né? É uma indústria típica de globalização. O que o Brasil tem é a engenharia, o conhecimento, que é o contrário do que ocorre na indústria do automóvel, que nós estamos há 50, 60 anos com projetos que são de fora, não são daqui. São montados aqui, mas não são projetos brasileiros, né? E é curioso, porque, em geral, a aeronáutica é mais adiantada do que o automóvel. O automóvel nós nunca construímos um projeto brasileiro. Tentamos vários, mas não deram certo, né? Enquanto que no avião nós temos projetos brasileiros. O que é brasileiro é o conhecimento, é a propriedade intelectual. Não é a construção propriamente, né? Que é montada aqui, né? Um outro exemplo que é diferente é o da Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola começou nessa área enorme do território brasileiro, que eu conheci bem,
porque eu fui voluntário, um dos primeiros funcionários públicos a se voluntariarem para ir para Brasília. Eu fui para Brasília no início, quando a cidade estava começando. Naquela época me ofereceram, pena que eu não tinha dinheiro, para comprar terras enormes em Goiás que não valiam nada, nada. Era preciso ter 3 alqueires goianos, que são quase que 10 hectares, para alimentar uma cabeça de gado magra. Não valia nada aquilo, entende? Na verdade, é porque era um solo ácido, com muitos sais de alumínio e de ferro. Como é que se resolveu isso? Também pelo conhecimento. Nos anos 70, e isso está esquecido no Brasil, o Brasil assinou um acordo de cooperação técnica com o Japão, a JICA, né? E o Japão, durante anos e anos e anos, o Japão tinha interesse em diversificar a origem do suministro, do fornecimento de soja, que dependia muito dos Estados Unidos, né? Então, o Japão investiu nessa pesquisa durante anos e anos e anos. Eles gastaram milhões e milhões de ienes. E nessa época se criou a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é do mesmo momento, dos anos 50. Com isso, aperfeiçoou-se cientificamente, primeiro, a maneira de corrigir a acidez do cerrado, através do calcário, que era abundante, depois, com o acréscimo dos fertilizantes. O cerrado é uma região plana, fácil de mecanizar, e permitiu essa revolução que está aí. Então, como vocês veem, o caminho não é o estatal, porque no caso da Embraer houve o estatal no início. Nesse caso também houve, mas o caminho é o conhecimento científico. Tanto num caso como no outro, a chave do êxito foi que se desenvolveu um conhecimento próprio. No caso da informática e no caso da energia nuclear, não se desenvolveu esse conhecimento local. E esses 2 setores fracassaram. Então, essa experiência deve nos servir de caminho, de indicador para o futuro. Porque o Brasil, como a América do Sul, eu prefiro falar em América do Sul, porque a América Central, o México, é uma realidade que tem muito em comum, mas também muita coisa diferente da nossa, né? Mas a América tem, como o mundo inteiro, esse problema do desenvolvimento sustentável, né? Eu vejo no Brasil 2 pilares, sobretudo. Um é a transição para energias limpas e renováveis. Nós estamos relativamente bem já no ponto de partida. Por quê? Porque boa parte da energia brasileira, há muitos anos, vem da água, da hidroeletricidade. E aí também foi o papel da engenharia, porque lá atrás, nos anos 30, nos anos 40, o Brasil investiu na formação dos primeiros grandes engenheiros especializados na construção de usinas hidrelétricas. O professor Otávio Marcondes, aqui da Poli de São Paulo, foi o pioneiro, indiscutível, no Brasil, né? E depois outros, Mário Bering, né? Aquela geração, João Cotrim, né? Da Eletrobras, que começou com o aproveitamento dos recursos do Rio Grande, depois do Rio Tietê, do Rio Paraná e, finalmente, com o Paraguai e Itaipu, né? Então, foi um processo gradual que permitiu que o Brasil dependesse cada vez mais da energia hídrica, né? Vocês talvez não saibam, mas no ano passado, 2022,
do total da eletricidade, não da energia, porque a energia inclui também as fábricas, os automóveis, né? Mas do total da eletricidade produzida no Brasil, 82% vieram de fontes limpas e renováveis. A maior parte da água, porque choveu muito, né? E os reservatórios brasileiros estão cheios, né? Então, a água em primeiro lugar. Mas já começou a melhorar muito a produção de energia do vento, a eólica e da energia solar. E isso por razões econômicas, porque elas estão cada vez mais baratas. Então, elas são competitivas. E o Brasil tem uma outra fonte importante, que é a biomassa. Uma coisa que se esquece no Brasil, que um outro grande projeto de êxito do Brasil é o etanol da cana-de-açúcar, que é o único grande projeto mundial que existe há 50 anos em escala de milhões de veículos. Não é uma escala de laboratório, é uma realidade. Você vai ao posto de gasolina e você coloca etanol no carro, né? Então, o etanol da cana-de-açúcar está aí, é uma realidade. Agora, ainda pode-se aumentar muito o potencial da geração de biomassa. Então, essa área eu vejo bem encaminhada. Eu acho que o Brasil tem boas condições. E os países vizinhos têm uma vantagem ainda maior sobre o Brasil, porque a transição para a energia ela se faz não só com a produção da energia, mas com as baterias. As baterias. O lítio, a Argentina, a Bolívia, o Chile tem muito lítio. Nós temos um pouco, mas não tanto, né? Então, o que eu vejo é que esses países, Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, juntos, eles podem representar no mundo um fator importante na produção de alimentos e na produção de energia renovável, inclusive no hidrogênio verde, né? Que é uma fronteira ainda a conquistar. Então, é uma oportunidade, porque o nosso continente, como o Dom Henrique mostrou muito bem, perdeu competitividade. Ele precisa encontrar uma nova vantagem comparativa. Nós não vamos conseguir isso com mão de obra barata, porque, inclusive, nós não queremos e não é a nossa realidade. Nós não vamos competir com os cambogianos, com os vietnamitas, né? Não vamos conseguir, é uma ilusão, né? Nós só podemos competir onde nós temos vantagem, que é na energia, no lítio, na biomassa. E eu termino com o problema que esse me preocupa muito, que é o da Amazônia. Porque na Amazônia ainda não há resposta. Muita gente diz que há, mas não é verdade, entende? É superficial o que se diz. Eu conheço aquela região, eu fui o primeiro ministro da Amazônia Legal, né? E nos anos 70, eu fui o principal negociador pelo Brasil do Tratado Amazônico, com os países amazônicos, porque, como sabem, a Amazônia, uma parte grande está no Brasil, mas a maior parte dos rios nasce na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Equador, né? Nas Guianas, na Venezuela. Os grandes rios na Amazônia, nós temos uma posição que é o oposto da posição que nós temos no Prata. No Prata, os grandes rios nascem no Brasil, depois vão para o Paraguai, para a Bolívia, para o Uruguai e para a Argentina. Na Amazônia é o contrário, eles vêm de outros países e entram para o Brasil. Portanto, é preciso pensar na Amazônia como uma unidade de cuenca, de bacia, né? Não como separada, porque, do ponto de vista da natureza, da hidrografia, é uma unidade.
Não se pode separar as soberanias, né? Por exemplo, se o Brasil tratar mal a água, vai ter problema lá em cima. E se os países de onde vêm os rios desviarem os rios, vai ter problema águas abaixo. Então, é preciso ter uma abordagem que seja cooperativa nessa região. Eu digo que não há ainda uma solução muito clara pelo seguinte: hoje, só na Amazônia brasileira, vivem 28 milhões de pessoas. Não é um território deserto. 28 milhões. A maioria vive em cidades, né? Manaus, Belém, né? Santarém, cidades com condições de vida muito difíceis, né? Agora, essa população, a que não vive dos serviços e da indústria, vive de uma economia que já existe, mas que é uma economia de expoliação de recursos, mas que é real. Por exemplo, a mineração clandestina de ouro, ou a mineração clandestina de cassiterita, é uma atividade muito destrutiva, mas que tem gente que enriquece. Você vê que há frotas de avião, né? Há pistas em torno disso, né? Outra atividade, a extração ilegal de madeira da floresta. Também cortam a madeira, não plantam, né? Aquilo é uma expoliação, não é? E exportam. E, sobretudo, o que é mesmo a base da economia é a criação de gado. A criação de gado primitiva, né? Primitiva, porque explora as pastagens, depois de algum tempo aquilo entra em decadência. Existem ideias de como substituir isso. Por exemplo, se diz que a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada. Mas isso em teoria. Na prática, não, né? Na prática, teria que se ter uma regulamentação do mercado de carbono, que até hoje não há, não é? Precisaria ter um acordo mundial em que essa região recebesse uma compensação para preservar a floresta. Nada disso existe. Podemos concluir? Então, eu vou concluir dizendo o seguinte: nós aí é que temos esse desafio. Como é que nós vamos desenvolver pelo conhecimento, e não só o Brasil, todos os países da região? Vocês viram agora mesmo na Colômbia esse drama das 4 crianças, né? Também na selva amazônica, né? Como a nossa, né? Exatamente como a nossa. Então, esses países têm que desenvolver. Por isso é que eu propus para a próxima reunião do Tratado Amazônico, que vai ser em agosto, em Belém do Pará, eu propus que se adotasse para a Amazônia a criação de um mecanismo parecido ao que existe sobre o clima mundial, que é o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática. Esse mecanismo, ele não faz pesquisa diretamente, mas ele coordena uma rede, ele examina o que se fez de pesquisa e publica um relatório que é o estado da arte. Nós até hoje não temos isso na Amazônia. Na Amazônia, o nosso grande drama, ao contrário da região do Prata, é que nós não conhecemos a região. Nós não temos conhecimento científico. Então, nós precisamos criar uma rede de conhecimento em que vai passar pela tecnologia, mas pela pesquisa pura, para depois poder ter uma aplicação. Então, esse é o grande desafio que eu vejo para o continente todo, porque vejam você, no caso da energia, inclui todos os países do Chile até o sul. No caso da Amazônia,
todos os países da Bolívia até o norte. Então, são 2 projetos unificadores do continente. Muito obrigado. Obrigada. Bom, foi muito interessante, né? Porque a Suzana começou com uma discussão da governança global e como é disturbadora a perspectiva da tecnologia, né, nas dinâmicas dessa governança global. O Henrique fez um traçado da América Latina, né, começando com as raízes históricas e apontando os desafios futuros também para inovação e sustentabilidade. E o Rubens faz um panorama brasileiro muito relevante, muito atual. Agora a gente vai para a parte de debate, e eu, com o microfone, tenho o privilégio, né? E eu queria colocar para vocês a discussão de 2 temas principais. O primeiro, né, a gente, na engenharia, tem sempre o olhar sistêmico, e me pareceu as preocupações com a relação da governança na perspectiva da tecnologia ainda muito incipiente, dado a ruptura que a gente está vivendo agora, em termos de transformação digital, em termos dos recursos necessários para a transformação digital, né, terras raras, e outros elementos muito relevantes nessa transição, e para a mudança, para a transição de desenvolvimento sustentável, né? Esses 2 pontos como bastante relacionados às tecnologias, mas a gente vê efeitos sistêmicos complexos da falta de acordos maduros em termos de governança global. E aí vou levantar 2 dados perturbadores, que eu sei que a Suzana é defensora de uma perspectiva feminista, né? Então saiu, né, agora tá no Fórum Mundial, um relatório que a disparidade de gênero tende a vigorar por mais de um século, né, que a gente está estagnado. Então, que hoje, se nesse ritmo, né, de paridade de gênero, a gente ainda demora 131 anos para alcançar a paridade. E se a gente olhar na perspectiva de STEM, tecnologia e engenharia, a disparidade é histórica e muito profunda. Ou seja, a disparidade de gênero numa transição tecnológica bastante abrupta, em que a mulher é mais excluída do que normalmente é, né? Como a gente pode antever isso, né? E o quanto fica ameaçada essa perspectiva feminina. Eu sei que há uma esperança, né, que a ONU tenha pela primeira vez uma secretária-geral e que a gente também está no rodízio da América Latina, então isso é uma oportunidade que pode ajudar a aumentar esse passo e que a gente não demore 131 anos para conseguir a disparidade de gênero, mas na área de STEM esse é um problema ainda mais grave, né? Então, acho que para a gente entender essa transição tecnológica, as ameaças que elas têm, tanto para essa inovação, tanto para a questão da sustentabilidade, como para a questão das desigualdades para a gente atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, inclusive democracia e tudo, são muito perturbadoras. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. E a outra questão ambiental e de sustentabilidade de maneira geral. E a gente aqui é uma área de pesquisa em economia circular. Desde que a gente pesquisa, a taxa de circularidade reduz, né? E a gente vê as implicações sistêmicas, né, que a gente não consegue superar, né, a economia linear, porque as cadeias são desenhadas dessa forma, e para você fazer uma ruptura, os nossos incentivos no mercado de crédito de carbono ainda são insuficientes e as regulamentações também ainda são insuficientes para que a gente quebre esse paradigma, né? Então, embora a matriz energética ainda seja particularmente no Brasil, limpa, né? Mas no mundo ainda há questões, ainda há carbono queimando, etc. Na questão, né, da gente mais ligado ao setor produtivo, que seriam as estratégias de circularidade para a questão das cadeias produtivas, a gente vê que são tantas as implicações sistêmicas que deveriam ser discutidas no nível de governança mais global, que a gente não consegue mudar a realidade, né? Então, eu queria que vocês discutissem nessa perspectiva das desigualdades e da questão da mudança, da transição para a circularidade. Obrigada.
Bueno, son dos preguntas que dan para quedarnos hasta mañana, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, no estaría mal, ¿no? No, claramente la cuarta revolución tecnológica, como mencionaba Enrique, que es la revolución digital, las tecnologías nuevas, es una enorme oportunidad para el mundo. Es decir, representa una enorme oportunidad con riesgos. Los dije antes, no voy a repetirme. Ahora, uno de los mayores riesgos que tiene es la cuestión de sesgos que se solidifiquen en ese salto tecnológico. Efectivamente, tienes razón, la desigualdad es en una de las áreas donde más acentuada se da, es en las áreas STEM, que son las áreas que están generando esta revolución. Entonces, cuando uno analiza lo que se está avanzando y los sesgos que se están incorporando al uso de la tecnología, donde evidentemente los grandes desarrolladores son en un porcentaje altísimo hombres, eso puede perpetuar o ralentizar la oportunidad de conseguir la igualdad. Es un enorme riesgo que es casi propulsado, porque la presencia de la mujer en áreas STEM, que es poca por sesgos de partida, hace una realidad de perpetuación de las diferencias. Es un tema de una gravedad muy grande, no se habla suficiente de ese tema. Cuando uno mira, por ejemplo, las aplicaciones que se hacen con algunas de las tecnologías más modernas, empezando por la inteligencia artificial, evidentemente las aplicaciones están fundadas con sesgos. Las aplicaciones de búsqueda de trabajo, las aplicaciones de perfilado de la gente, todas están armadas con sesgos. Entonces, parte del tema regulatorio, que es un tema de una altísima complejidad, está vinculado a, como dije antes, a las cuestiones de la ética, de la moral, de las libertades, pero parte también está vinculada a la cuestión de los sesgos y cómo evitar que la revolución tecnológica, en lugar de ser un salto hacia la igualdad, acentúe y perpetúe las desigualdades. Uno de los mayores problemas que estamos teniendo con la regulación, hay varios. Primero, que estamos en un momento de decoupling, de separación entre un bloque occidental y China, y la regulación tiene que ser una regulación para todos, si no, no funciona. Así que hay un tema central, de nuevo vinculado a la geopolítica, pero el otro problema que existe es que la tecnología está avanzando de manera increíble y la regulación no avanza. Y cuando la regulación viene de atrás, con saltos tecnológicos tan grandes, es casi imposible que llegue a estar a la altura de la demanda de la tecnología. Entonces es un tema muy serio, donde yo creo la debilidad del multilateralismo, porque reconozcamos hoy el multilateralismo está pasando por un momento de debilidad, no ayuda a resolver este tema central que, entre otros múltiples efectos, puede tener un efecto de perpetuación de las desigualdades y la participación negativa en el caso de la mujer. El tema de la sostenibilidad y la economía circular, de nuevo, yo creo que acá hay muchos factores a tener en cuenta. El primero, diría, es un factor cultural. Nuestras sociedades, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, fueron sociedades que se desarrollaron con una concepción de consumo. Ese ha sido el eje del desarrollo de las sociedades. El modelo es un modelo de crecimiento permanente y de crecimiento permanente fundado en el consumo. Ya sabemos que no es sostenible,
pero es lo que ha sido y es lo que sigue siendo. Tenemos que desarrollar un nuevo paradigma sistémico, como tú decías, que tenga en cuenta las cadenas de producción, que deslinealice la producción, pero que también apunte a la generación de un modelo económico que no necesariamente requiera del crecimiento permanente para dar sostenibilidad a las sociedades. El tema es de nuevo multidimensional y me parece que la realidad muestra que estamos allí de nuevo corriendo de atrás. Cuando uno mira las discusiones en las COPs, se da cuenta que no se está avanzando de la manera que se necesitaría. Cuando uno mira el impacto de la guerra de Ucrania, es realmente dramático. El retroceso de los compromisos en Europa respecto de la transformación de las matrices energéticas, de la descarbonización, es increíble. La reutilización del carbón en Europa ya está asumida como una realidad. La reutilización de los nuevos convenios de gas que se están firmando en reemplazo con los de Rusia, que se están firmando con Qatar, con Arabia Saudita, con Kazajstán, que se están firmando todos con gobiernos que no corresponden a los perfiles democráticos que se suponen deben subyacer en todas estas cuestiones, muestran que estamos retrocediendo de manera violenta. Y lo que es peor, confirman la preocupación del sur global. Yo detesto la palabra sur global porque no creo que haya un sur global, pero para lo que sea que represente la palabra sur global, que hay dobles estándares, porque las exigencias impuestas hacia el sur, hoy, después de un año y algo de guerra, han desaparecido dentro de Europa. Entonces, estamos en un momento complejo, en un momento difícil, donde los incentivos para llevar a una realidad, un nuevo modelo económico, en donde la economía circular sea una parte, donde el planteo del consumismo tradicional se revisite, se repase, no hay hoy un apetito para llegar a eso, y el cambio climático está ahí y no es irreversible. Así que no estoy dando una esperanza muy, muy positiva. La única cosa que a mí me parece que puede ayudar en esto es la enorme presión de las generaciones jóvenes que con muchísima más conciencia pongan a los gobiernos en la situación electoral de tener que mostrar que se avanza, y en este momento no está ocurriendo. Muy bien. Bueno, yo diría, voy a reflexionar un poco sobre lo que decías tú, una pequeña discrepancia con Susana alguna vez. No, tú decías que hay que bajar la importancia del crecimiento. Mi observación es no bajar el crecimiento, porque el crecimiento es fundamental para que la economía pueda crear empleo, pueda crear todas las necesidades para los otros campos. Donde sí estamos de acuerdo es el tipo de crecimiento, es decir, el crecimiento que refleje el salto de un modelo de ventajas comparativas tradicionales a un modelo de ventajas comparativas de la nueva era y de ventajas competitivas. Entonces, esto es clave, muy importante. Y lo que sí está claro es que, y recojo lo que Rubens planteaba, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que es el tema de la energía. El tema de la energía y la bendición que tenemos
en esta parte de Sudamérica de la riqueza que hay en materia hidroeléctrica, las posibilidades de otro tipo de energías, energía solar y lo demás. Yo lamento, como boliviano, lamento mucho, pero al mismo tiempo, por principio me alegra, de que una de las fuentes más ricas que ha tenido para su evolución en los últimos 25 años, que ha sido el gas, yo creo que se va a hacer gas. Es decir, en otras palabras, ya es los fósiles, hay que cambiar. Y lo que decía Rubens a mí me parece muy importante, que los países, especialmente el ámbito suramericano, lleguen a acuerdos que sean realistas y efectivos para ir por ese camino. Yo lamento mucho algo que fue un éxito en América del Sur, y les hago el recuento de mi experiencia personal. Brasil jugó un rol muy importante en el buscar la integración suramericana, y fue precisamente durante los últimos años de la presidencia de Fernando Henrique Cardoso que se convocó la primera reunión en la historia de presidentes de Sudamérica. Y no fue esa reunión, yo estaba presente allá, y no fue bla, 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 porque voy a ser franco, a veces los diplomáticos se enojan porque muchas veces las reuniones se habla mucho, se hacen declaraciones, pero no se llega a la concreción. En el caso de Sudamérica, esa reunión generó algo pragmático, que fue la infraestructura, el programa IRSA. Y el programa IRSA le dieron la responsabilidad de generar y apoyar a dos organismos financieros multilaterales, cuyos presidentes estaban en la sala. Uno, el Banco Interamericano de Desarrollo, mi alma mater, mi primera alma mater, que estaba Enrique Iglesias, y yo como presidente de CAF. Y se hizo un gran trabajo tomando en cuenta todos estos factores. Pero después de unos años, la tradición de la región, se politizaron los temas, se decayó, y el programa, que fue uno de los grandes éxitos que tuvo América del Sur por varios años y que trascendió inclusive la primera fase del gobierno del presidente Lula, en fin, eso ha quedado dormido. Entonces hay que retomar ese espíritu, no de la integración del bla, 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 sino la integración práctica. Y lo que Rubén señala, a mi juicio, es un campo muy importante. Y es evidente que nosotros no podemos caer como región en que, por ejemplo, el caso mexicano, se habla de México como un éxito, ¿no? Pero el modelo mexicano, que ha sido basado en la fortaleza de la mano de obra barata, y tienes el flujo de inversión de Estados Unidos y otro lado, pero basado en un caso muy inteligente e interesante es el caso de un país pequeño, que es Costa Rica. Costa Rica tuvo la creatividad de ir por otro camino, el camino de fortalecer la tecnología, la innovación, y en lugar de estar basando sus potencialidades en la mano de obra barata, lo hizo en la base de su fortaleza tecnológica, y su relación, por ejemplo, con China fue muy diferente a la de nuestros países. Entonces hay mucho que aprender, y esto de la economía circular y todo eso, que es clave, pero lamentablemente no está internalizado en la mayor parte de nuestros países. Así que no hay que ser pesimista, pero tampoco hay que exagerar el optimismo. El asunto es cómo transmitir a los hacedores de políticas públicas y al sector privado, porque el sector privado es parte. Hay muchas veces le molesta a actores del sector privado de que uno comience a hablar
del calentamiento global y de las cosas. No. Hay que ser firmes, y las universidades son precisamente los actores principales. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da promoção da igualdade entre mulheres e homens, porque, pessoalmente, eu considero que de todas as linhas em que a consciência moral da humanidade avança no seu amadurecimento progressivo, que são os direitos humanos, o meio ambiente, a promoção de todos os seres humanos, de todas essas reformas, a que é destinada a ter um efeito mais profundo é a da igualdade entre mulheres e homens. Por uma razão muito simples, é que ela vai exigir uma mudança da relação interpessoal, mesmo no seio das famílias, né? E vai exigir, talvez, o mais difícil que existe em matéria de mudança social, que é a mudança da cultura. Porque nós não podemos ter ilusões sobre isso. Nós somos os herdeiros de milênios e milênios de uma cultura que subordinou sempre a mulher como sendo a parte mais fraca. Eu quero até contar um episódio. Uma vez, antes do ano 2000, 2 anos antes, eu participei de um encontro de amigos na casa do Michel Candessu, que era o diretor do fundo, amigo nosso e tudo, lá na casa dele, em Bayonne, na França, né? E o nosso tema era quais seriam as razões de esperar que o novo milênio, depois do ano 2000, seria melhor do que o passado. E a primeira resposta foi dada pelo Michel Candessu, que eu achei maravilhosa. Ele disse: é a emancipação feminina, porque durante milênios a humanidade viveu como se usasse apenas uma metade do cérebro, e agora vai utilizar a outra metade. É isso, em fundamento. Agora, é muito difícil por causa do papel tradicional. E aí eu quero levantar uma questão que muitas vezes não é debatida nessas discussões. É que, apesar do avanço que houve em uma outra área, em números de emprego, até de postos de executivo, uma área em que o atraso é muito grande é na divisão das tarefas domésticas, tanto dentro de casa como em relação às crianças. Porque quem tem experiência disso, eu tenho 4 filhos, 3 mulheres, né? E minha mulher trabalhou enquanto eu também trabalhava. E eu dizia sempre que eu tinha um emprego, ela tinha 3, porque ela tinha um emprego no Ministério da Cultura, ela tinha um emprego de administrar a casa e o emprego dos filhos, que é diferente de administrar a casa. Tem uma demanda psicológica muito grande, né? Porque, na verdade, você sabe que os estudos de estatística da agência europeia, a INSEE, eles mostram que mesmo nos lugares em que houve avanço da mulher no mercado de trabalho, houve muito pouca mudança na partilha das tarefas domésticas e dos filhos, mesmo na Escandinávia. É melhor, mas não é ainda muito avançado. E mesmo quando há, os homens ficam com o lado mais agradável. Por exemplo, levar o filho ao estádio de futebol, que isso é agradável porque ele quer ver ele quer ver a partida também, né? Mas a parte pior não é?
Então, eu acho que isso tem um peso muito grande, porque eu vejo na carreira diplomática do Brasil, que é o que eu conheço, né, foi uma luta muito grande para as mulheres conseguirem entrar, né, porque houve um momento lá no passado, nos anos 20 ou 30, que elas começaram a entrar, depois, nos anos 30, no Estado Novo, se proibiu de novo. E foi apenas quando voltou a democracia que se permitiu. E, embora tenha avançado, ainda a porcentagem feminina é de 22%, 23%, muito abaixo do que na sociedade e, sobretudo, muito abaixo da presença feminina na universidade, que hoje já é maior do que 50%. Mas é maior que 50%, mas concentrada em alguns estudos, como você mesmo disse, em engenharia ou nas ciências exatas é menos, né? Em outras áreas, em humanidade é mais, né? Em direito é mais. Então, por que existe essa diferença tão forte na representação feminina? Parte disso é por causa da cultura, né? Do papel das mulheres ensinado desde cedo em casa, né? Eu vejo, por exemplo, na carreira diplomática, a posição da mulher que é diplomata é muito mais difícil que a do homem, porque ela acaba tendo também o peso da família, né? E no exterior, num país estrangeiro, é muito mais pesado, né? A escola, toda essa parte da instalação, né? E vocês veem isso também numa outra área em que eu acho que a discrepância é muito grande, que é na atividade política. Em alguns países houve um avanço muito grande. No Brasil, eu acho que não. Ainda é muito pequeno a participação da mulher na vida política. Então, eu acho que é preciso também, ao lado daquilo que você disse, que é a presença da mulher na engenharia, na tecnologia, nas ciências exatas, dar uma atenção à atividade política e a certas carreiras em que o peso da distribuição desigual das tarefas domésticas acaba sendo um obstáculo muito grande a isso que você dizia. Mesmo que haja leis porque a lei não entra nesse domínio da cultura, né? Como é que você muda a cultura, né? Gradualmente, né? Eu acho que esse é um desafio que nós temos. Eu sou muito favorável, porque eu tenho não só 3 filhas, mas eu só tenho 3 netas. Então, eu tenho um interesse egoísta, inclusive que as mulheres se promovam para não continuar nessa situação injusta, né? Voy a reaccionar a lo que dijo Rubens con 2 o 3 comentarios. Tú mencionaste el informe de la UEF, del Foro Económico Mundial, que dice que nos llevará 131 años llegar a la igualdad al ritmo que venimos. Hay un elemento adicional en ese informe, que es que esto se retrocedió 35 años con la pandemia. Estamos 35 años peor hoy de lo que estábamos antes de la pandemia. ¿Y por qué? Y tiene que ver, Rubens, con lo que usted dijo. La pandemia puso en valor el rol de la mujer en la economía del cuidado, lo que se llama la economía del cuidado. Exacto, care economy. La economía del cuidado durante la pandemia fue central porque había que cuidar de los mayores, cuidar de la familia, estábamos encerrados, había que supervisar todo. Las mujeres típicamente fueron las que dejaron de trabajar en un porcentaje altísimo. Las mujeres típicamente fueron las que dejaron de estudiar en un porcentaje altísimo. Estas son las razones estructurales del retroceso enorme. Entonces, claramente hay un tema cultural, sin lugar a dudas, que hay que cambiar, que hay que mudar, pero también hay temas desde el punto de vista de los incentivos económicos que hacen que
este peso relativo caiga sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque la economía del cuidado, si se valorizara al nivel que corresponde, primero sería un movilizador de Producto Bruto Interno del mundo espectacular. Se habla que la economía del cuidado estaría en el orden de entre el 8 y el 10% del PBI mundial si se valorizara como corresponde. Y eso estaría fundamentalmente reconociendo económicamente a mujeres o incentivando a hombres a que trabajen en la economía del cuidado porque se paga. El sector de la salud. Las mujeres son absoluta mayoría en el sector de la salud, tanto desde el punto de vista de la infraestructura de enfermeras como desde el punto de vista de los insumos de médicos. Miren el sector de la salud en el mundo a nivel de dirección, a nivel de ministerios, a nivel de dirección de hospitales, a nivel de política pública, no existe la mujer en términos generales. Es decir, que no es un problema de insumo, de que no haya mujeres, es un problema de bloqueo. Entonces, claramente, hay un factor cultural fundamental, pero tenemos que lograr los incentivos para que esto cambie. No cambia por sí mismo, no cambia de manera natural. Y lo que es peor es que los avances que ha habido, que los ha habido, y desde Beijing, desde la plataforma de Beijing y los acuerdos de Beijing, se produjeron avances, en los años más recientes, yo les diría entre 5 y 10 últimos años, han tenido una presión en contra significativa. Los sectores más conservadores, más reaccionarios de las sociedades, están claramente en contra de la igualdad de la mujer. Y han generado una narrativa que es realmente tóxica y que se resume en un eslogan que a mí me aterroriza, que es: el derecho de la mujer está en contra del derecho de la familia. Y créanlo o no, hay mucha gente que piensa eso. Y este país sufrió un momento político en el cual eso era una idea central. Estados Unidos, que se supone que estaba en la avanzada, lo está sufriendo, lo sufrió políticamente, pero lo está sufriendo con la Corte Suprema y la reversión de decisiones de la Corte Suprema. Lo están sufriendo los países nórdicos, donde grupos de extrema derecha están tomando el poder con estos eslogans. Los están sufriendo muchos países europeos y lo están sufriendo masivamente países del sur, donde hay un avance sistémico en contra de la legislación propositiva. Entonces, es un momento en el cual hay que ponerse en firme en contra de esto, en realmente trabajar en todos los sistemas de incentivos de cuotas, todas las leyes que sean afirmativas. Y tú lo dijiste, tenemos una oportunidad desde el punto de vista multilateral, porque en el año 26 se elegirá sucesor al actual secretario general Antonio Guterres, le corresponde a América Latina, y esperamos que efectivamente la próxima secretaria general sea de nuestra región y venga con una visión, una mentalidad realmente afirmativa, no de mujeres en contra de hombres. Ese no es la agenda, es el derecho de la mujer y la participación del 50% de la sociedad, como Rubens dijo, que es solo una oportunidad de crecimiento de Producto Bruto. Así que es un momento duro, difícil, pero hay que mantenerse alertas y firmes porque las corrientes en contra son muy fuertes. Interessante, né, a articulação que vocês fizeram sobre as minhas perguntas, fiquei super contente. E a preocupação fica, né, porque se a gente tem pouca representação no STEM, que está navegando a transformação tecnológica profunda que a gente está vivendo, se a gente tem pouca representação política, se a gente tem pouca representação na diplomacia que discute os tratados multilaterais, né,
a situação de perpetuação, né, dessas disparidades é muito grande, né? Então, foi brilhante aí a articulação de vocês. Vou passar para o Gerson, né, que também tem a prerrogativa da pergunta. Eu convivo bastante com eles, não vou fazer pergunta, vou deixar as pessoas que estão presentes aqui hoje, o professor Cardoso, o professor Pedro, o professor Landgraf, que também é um especialista em terras raras, né? Ou todos os outros demais presentes aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu só queria fazer uma reflexão sobre o que o senhor relatou agora sobre a questão da transição energética no Brasil, né? Nós, de fato, temos uma porcentagem da energia elétrica substancial gerada por fontes renováveis, né? Estávamos com 84, como o senhor citou, e eu vi que no mês passado chegou a 92. 92. Quer dizer, é um número que, a princípio, nos deixa muito orgulhoso. Mas, se nós refletirmos sobre isso, a gente vê que essa realidade não é tão boa assim. Quer dizer, nós estamos com um consumo, com uma produção elevada de energia renovável, pelo fato de que a indústria foi afrouxada. Quer dizer, houve um processo de desindustrialização muito grande, então o consumo de energia caiu, evidentemente, então as renováveis florescem. Agora nós estamos com uma possibilidade de retomada da industrialização, quer dizer, e nós não estamos com energia renovável disponível para atender esse crescimento. Então, é possível que já no ano que vem nós tenhamos que religar termoelétricas para atender essa demanda, né? Então, eu gostei que o senhor verificasse exatamente como que isso, uma solução que a gente poderia encontrar para resolver essa questão. E volto a citar a questão da energia nuclear. Há um preconceito muito grande no Brasil quanto à energia nuclear. Acho que é no mundo inteiro isso aí. Mas ela é uma energia que não gera gases de efeito estufa. O resíduo dela, ela mesma guarda, não tem nenhum problema, mas, no entanto, há esse preconceito que eu vejo, por exemplo, correndo na Alemanha. A Alemanha descomissionou seus reatores e agora está com problema, tem que gerar energia através do carvão, né? E o Brasil, a sua terceira usina está para concluir, e agora surgiu uma nova tecnologia em que nós teremos aí usinas nucleares menores, pequenas, e podemos ter energia nuclear distribuída, né? Como você acha que esse cenário pode evoluir com uma solução desse tipo que nós podemos adotar no nosso país? Nós tivemos eu vivenciei aí a passagem da queda do Muro de Berlim, onde a Alemanha tinha uma relação muito forte com a América do Sul, com a América Latina, e o interesse se voltou muito fortemente para a Europa do Leste à época, né? E depois dessa situação que nós estamos vivenciando agora, da guerra da Ucrânia, eu acho que a Alemanha começou a perceber, teve que reativar as suas minas de carvão, mudar a sua política pública em relação às usinas nucleares também. Nós tivemos a visita esse ano forte da Alemanha no Brasil, então já veio o presidente, já veio o chanceler, veio a ministra do Meio Ambiente, a ministra de Relações Exteriores, Bea Bock, e nós tivemos aí uma conversa com a Universidade de São Paulo e a diplomacia alemã sobre as possibilidades de novas energias renováveis. Então, falamos de lítio, falamos de nióbio e falamos também das terras raras, né? Estou mencionando isso para poder dar uma oportunidade ao professor Landgraf, que gostaria de fazer uma observação. Ele é o especialista aqui da Universidade de São Paulo sobre terras raras. Obrigado pela oportunidade. Eu faço parte de uma rede de pesquisa no Brasil a respeito de terras raras. E aí eu gostaria de compreender melhor a sua preocupação, doutora Suzana, com relação à questão das terras raras, mais claramente essa questão de China e Estados Unidos, né, essa disputa, uma vez que
a China domina o mercado mundial dos produtos de terras raras, né? O Brasil tem reservas importantes, mas a impressão que a gente tem, a gente luta contra, mas é quixotesco, né? A sensação aqui, falando entre amigos, é quixotesco. A impressão é que nós nunca vamos ter uma cadeia produtiva de terras raras do Brasil. Então, gostaria de ouvir a sua preocupação com relação a esse tema. Bem, sobre os dois pontos levantados, eu estou de acordo, né, que com a reativação do crescimento econômico vai haver um problema energético que vai exigir um desenvolvimento mais rápido, né, de energias limpas e renováveis, como o nosso potencial hidráulico, pelo menos nessa região, está praticamente esgotado, né? E na Amazônia é muito problemático, né? Então, é preciso olhar uma solução que combine um número grande de alternativas, né? Algumas já estão aí, como a eólica e a solar, que tem o problema do armazenamento, né? da própria questão das baterias, né? Outras ainda permitem um desenvolvimento considerável, é o caso da biomassa, né? A biomassa tem um potencial ainda muito grande e eu estou de acordo sobre a energia nuclear. Eu acredito também que a energia nuclear tem contra si, além do preconceito, um problema que até agora pesou muito no Brasil e no exterior, né? É que o investimento inicial era muito grande, né? Era um investimento considerável e, dado a oposição política que se desenvolveu, acabava se perdendo muitos anos entre lançamento de um projeto e a realização. Você veja, Angra 3, por exemplo, está em cogitação há quase 50 anos, né? Começou ainda na época do governo Geisel, né? E só agora é que vai entrar em funcionamento, né? E, embora esse caso seja um caso excepcional, você sabe que no mundo inteiro tem havido esse problema, né? A dificuldade de obter o licenciamento e o consenso político é gigantesco, né? É gigantesco, né? E é claro que os acidentes que houve, né, tanto na Ucrânia como no Japão, agravaram mais ainda esse sentimento. Eu acho que essa é uma realidade, né? O problema, o fato dele ser preconceito não quer dizer que ele não existe, né? Você tem que levar em conta que é um fator político que precisa ser levado em conta. Eu acredito, como no seu caso, que essas usinas menores sejam uma esperança, mas eu não vi até agora a concretização, mais por falta de informação minha, né, de casos de países que estejam licenciando um número grande dessas usinas, né? Então, eu acho que é preciso haver um efeito demonstração antes, né? Mas eu concordo com a sua visão de que é um elemento fundamental na matriz energética, senão é difícil de fechar, né? Porque há esse problema da questão de como estocar certos tipos de energia, né? Então, estamos de acordo, o problema é como provar às pessoas que essas mini usinas são viáveis, né? É pouco, né? É pouca coisa. Exatamente, você sabe, eu antes de ter seguido o meu caminho, eu queria ser engenheiro de Minas, quando eu era jovem. E eu conservei esse veso, né? Eu gosto das coisas concretas. Então, eu ouço muitas pessoas falarem de hidrogênio verde e tudo. Você sabe que muito disso
é conversa, né? São ideias, são projetos, etc. Mas na prática mesmo, se você disser, não, vamos daqui a 3 meses fazer um projeto, é meio difícil, né? É meio difícil. Então, é a mesma coisa, enquanto não houver algo de concreto, é difícil de mover. Eu, aliás, tomei nota das terras raras, né? Porque quando eu era jovem, eu lia muito aquele livro Riquezas Minerais do Brasil, do Freud de Abreu, se lembra? E já então se falava das terras raras, né? Isso nos anos 50, hein? Se lembra? Nos anos 50, houve até um momento no Brasil, houve aquele momento de ilusão, se lembra? Que falava muito nisso, né? E até agora nós estamos nisso, né? Un comentario respecto de las centrales nucleares distribuidas. El INVAP en Argentina tiene un diseño de central que vendió un par a Australia. Pero el problema que tiene es que no ha llegado a escala comercial. Sigue aún hoy estando en una prueba, digamos, ¿no? Y yo coincido con Rubens, no veo que haya todavía a escala comercial nada que sea demostrable, ¿no? Lamentablemente. El tema de tierras raras. Yo coincido que es muy difícil llegar a la incorporación de la cadena de valor cerca de la producción del mineral. Desde el punto de vista de la eficiencia económica es hartamente improbable, porque donde hace sentido generar valor es donde está más cerca del producto final, que en términos generales está muy lejos del origen del mineral. Por eso yo creo que ahí se vuelve importante generar un club de productores de tierras raras, una OPEP de tierras raras, que plantee un modelo económico distinto, en donde obviamente las tierras raras son prerequisito para la producción de las baterías y de muchos otros productos finales, con lo cual quienes las tienen la llave de la cadena de producción, pero tienen que reconocer la debilidad que hablábamos recién, que es poco probable que la puedan producir localmente. Entonces, llegar a un esquema de compartir lo que la cadena de valor genera con aquellos que entregan el producto inicial. A mí me parece que hay que ser capaces de tener una negociación en términos mucho más fuertes, y que solo es posible eso si los países productores, que no somos muchos, nos ponemos de acuerdo. En particular, América del Sur podría ser una pionera en este sentido. Yo estaba en el gobierno cuando se negoció alguna de las concesiones iniciales en Jujuy, por ejemplo, en las provincias del norte de Argentina, y todo era blanco o negro, o lo vendíamos como materia prima o construíamos las baterías en Jujuy. Bueno, tan insensato lo uno como lo otro, digamos, ¿no? Entonces hay que ser capaces de sentarse a negociar con la China, con los Estados Unidos, fundamentalmente con la China, obviamente, con Europa, y decir, bueno, fenómeno, ustedes se llevan la materia prima, que es prerequisito para todo lo que quieren hacer, a ver cómo compartimos parte de las ganancias de la cadena de valor. Eso hay que hacerlo ahora, es urgente, porque si no una vez más vamos a ser solo productores de materia prima. Concluir? Não. Bom, a gente está terminando o evento, né, que estava previsto para ser concluído às 11h30, e encerrando a gravação, mas é claro que a gente fica aqui, quem quiser ainda perguntar, e queria uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes, que...
Também agradecer a professora Marli, representando aqui o departamento, a Engenharia da Produção, né, que tão bem nos recebeu, professor Cardoso, coordenador-geral do GLIP, professor Pedro Dallari, coordenador-geral do Centro Ibero-Americano e diretor do Instituto de Relações Internacionais, e, sobretudo, os nossos 3 catedráticos que propiciaram um momento de pensamento, de reflexão, e estamos aqui à disposição para fazer um pouco de pequenas conversas. Muito obrigado.